Silêncio, hoje eu preciso tanto ouvir o céu. Já não é mais urgente assim falar. Meu coração precisa repousar. Eu venho lá dos sertões onde a saudade se perdeu, naquela estrada empoeirada que doeu. Feito uma flor que resistiu, assim sou eu. Silêncio, eu quero ouvir o que me diz a imensidão. Quero saber se minha alma tem razão quando acredita que essas coisas vão mudar. Silêncio, pra eu me lembrar de tanta coisa que eu sonhei e encontrar todas as folhas que eu juntei por essa estrada que me traz até aqui. Silêncio, hoje eu preciso tanto ouvir o céu. Já não é mais urgente assim falar. Meu coração precisa repousar. Eu venho lá dos sertões onde a saudade se perdeu, daquela estrada empoeirada que doeu. Feito uma flor que resistiu, assim sou eu. Silêncio, eu quero ouvir o que me diz a imensidão. Quero saber se minha alma tem razão quando acredita que essas coisas vão mudar. Silêncio, pra eu me lembrar de tanta coisa que eu sonhei e encontrar todas as folhas que eu juntei por essa estrada que me traz até a mim. Silêncio. Boa noite a todos, satisfação vê-los todos aqui novamente. Mais uma palestra pública da nossa linda casa, o Centro Espírita André Luiz. Iniciamos agradecendo aqui ao nosso artista da noite, o Paulo Soares e Constâncio, pela harmonização. Lembramos que aqueles que não tiverem ainda com a sua aguinha ao lado aí para fluidificar, que fique à vontade para pegá-la, colocar aí do seu lado ao longo do momento da nossa palestra. Também avisar a todos que a nossa casa, depois de um longo tempo, sem poder assistir as famílias em estado de vulnerabilidade que sempre assistimos, tivemos uma interrupção por conta da pandemia, mas aí com o esforço de muitos colaboradores da nossa casa, são mais de 80 trabalhadores que se dedicam aos domingos pela manhã e também em alguns dias ao longo da semana para esse lindo trabalho, né, de assistência às famílias que mais precisam de apoio, que esse trabalho vai estar sendo reiniciado agora no começo de março, e para que a gente possa atender da melhor forma possível as famílias, as crianças. A gente lembra de todos aqueles que puderem fazer uma doação de alimento, eventualmente de material escolar também, as crianças estão voltando agora às aulas, de roupa que não estiver utilizando, que se dirijam, né, à portaria da nossa casa e façam, né, esse gesto de caridade para com aqueles que mais precisam, especialmente nesse momento tão difícil, né, que muitas famílias estão passando, com falta de emprego, falta do que ter o que comer, do que ter o que vestir. Então fica aí o pedido a todos que puderem contribuir, basta deixar a sua doação, alimento, roupa, material escolar, qualquer item, na portaria do CEAL, que esses itens são encaminhados para o lugar onde eles vão ser processados, triados, organizados e depois distribuídos. Sem mais delongas, fazemos agora a prece que o nosso mestre nos ensinou para termos aí o início da nossa palestra. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e assim seja. Passo então agora a palavra ao nosso querido amigo Leandro Dourado, que com muito carinho preparou a palestra de hoje no tema O Espiritismo no nosso dia a dia. Com você, contigo a palavra, Leandro, por favor. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é com imenso prazer que estamos de volta no nosso Centro Espírita André Luiz para proferir uma palestra. Agradecemos a todos os responsáveis e dizemos sempre que para nós é um imenso prazer estarmos aqui na nossa casa querida, que nos acolhe, que nos dá tanto amor e tanto carinho. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas. O tema da palestra que iremos proferir na data de hoje será o Espiritismo no nosso dia a dia. Sem sombra de dúvida, quando o grande codificador da doutrina espírita, o mestre Hippolyte Léon Denis Rivail, estava ali naqueles momentos difíceis na França, quando ele tinha montado uma escola e o genro dele o cunhado dele tinha trazido dificuldades e ele se viu em determinado momento com muitas dificuldades financeiras, mas em nenhum momento ele se sentiu abalado. Ali por volta do ano de 1853, 54 aproximadamente, ele tinha sempre uma ideia de tentar fazer algo para o próximo. Então ele dava diversas aulas particulares para as pessoas que não tinham condições de pagar uma aula de reforço, e ele sempre buscava de uma maneira ou de outra ajudar as pessoas ali naquela comunidade que ele vivia em Paris. Claro que ele tinha bebido na fonte do grande educador Henri Pestalozzi, que tinha ficado famoso dando aulas em Yverdon, na Suíça, e ele, naqueles momentos, havia concluído seus estudos e ia de volta para a pátria-mãe, a grande França do Iluminismo, berço de diversos intelectuais, pensadores, filósofos e pintores e grandes pessoas que a história irá se lembrar com grande carinho e que ajudou a avançar em diversos campos na história da humanidade. Mas o certo é que quando Allan Kardec ouviu falar das mesas girantes e tomou parte daquilo e começou a ver aquilo com uma certa seriedade, ele propôs para que nós, os adeptos da doutrina espírita, pudéssemos estudar profundamente o Livro dos Espíritos, que, segundo ele, na sua obra introdutória O Céu e o Inferno, ele coloca que o Livro dos Espíritos é a pedra angular da doutrina espírita, o ponto principal da doutrina espírita. Então dizia ele que, partindo dessa pedra angular e desse ponto principal, iríamos estudar na sequência o Livro dos Médiuns, entender como funciona o intercâmbio do plano espiritual com o plano físico, deixando para trás uma série de crendices e de equívocos, alguns tratando toda e qualquer comunicabilidade como sendo de seres elevados, de deuses como queiram, outros no caminho inverso,
percebendo naquelas comunicações somente espíritos de ordem inferior, ou o diabo, como alguns diziam, os entes das trevas. Então Allan Kardec desbravou esse mundo e nos trouxe um conhecimento empírico, prático, através de inúmeros fatos, através de comprovações. Então toda a sua obra não é fruto de sua cabeça, da sua ideia, mas de uma sistematização que ele havia construído e aprendido tão bem com Pestalozzi, que seria tão importante para ele dali para frente colocar em prática, em tudo que ele fosse fazer, colocar um critério científico, que equivale a dizer deixar para trás um cristianismo dogmático, onde Deus somente era grandioso por precisar o tempo inteiro refazer as suas leis. E ele vem dizer para a gente que a grandiosidade de Deus é tão grande, de fato, perdoe-me o pleonasmo, mas que a sua obra era tão magnífica que ela nunca mais precisaria ser refeita. Os equívocos estavam na interpretação que se deram ao longo da história, e ele veio então auxiliar, codificando aquilo que os espíritos superiores traziam por ordem do Senhor Jesus no momento oportuno, para que pudéssemos compreender uma série de coisas que ainda não compreendíamos. Então nós já tínhamos o Livro dos Espíritos, questões profundas, filosóficas, trazidas para a humanidade, perguntas que filósofos haviam feito ao longo da história e ficaram, às vezes, mal respondidas ou incompletas, e muitas delas vieram a ser complementadas por eles próprios, como nos traz lá na introdução os espíritos que se identificaram, Sócrates, Platão e outros que não quiseram falar diretamente por um ato de muita humildade, mas vieram agora, fora do corpo, fora da carne, dizer muito mais e compreender muito mais do que compreendiam quando estavam reencarnados. Temos a oportunidade, a título de curiosidade, de ver depois Humberto de Campos nos narrar que em uma determinada colônia espiritual, aquelas pessoas que tinham determinados bônus hora, tinham a oportunidade de ouvir e assistir uma palestra de Sócrates que se materializaria ali no anfiteatro, sem o problema do coronavírus. Todos aqueles que tinham bônus hora correspondente ao que equivaleria ao ingresso poderia adentrar e ouvir grandiosidades do grande Sócrates, que segundo todos os espíritos superiores foi o maior filósofo que passou por essa terra, entendendo como filósofo aquele que busca a sabedoria, aquele que tem amor à filosofia, aquele que vai ao encontro da filosofia. E certa vez uma pessoa perguntou: e Jesus? Bom, Jesus era sábio. O sábio, ele tem o conhecimento. O filósofo, ele busca. Então, sem sombra de dúvidas, Jesus foi o único sábio verdadeiramente a passar por essa terra. E na escala dos filósofos, segundo os espíritos superiores nos dizem, Sócrates foi o maior. Em seguida, seu discípulo Platão também escreveu muitas coisas de Sócrates, sobre Sócrates, assim como Xenofonte também, o seu discípulo amado. E seguindo adiante, Allan Kardec, então, quando tinha feito já o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, viu que era importante percebeu colocar a parte moral da doutrina. O intelecto
e o trato com os espíritos, como se fosse nos mostrando qual o caminho correto a seguir no trato com os irmãos do plano espiritual. Então agora iríamos tratar da moral do Cristo, iríamos ter essa moral como basilar de nossas vidas, como temos até hoje, e dizem-nos os espíritos superiores, a moral do Cristo ela é atemporal, não há nada que se compare a ela, e o céu e a terra passarão, mas a moral do Cristo, parodiando as palavras do Mestre, não passará. Seguindo adiante, ele nos presenteia com o céu e o inferno, trazendo relatos de espíritos que desencarnaram, e aí de todas as ordens, não mais como havia até então os superiores nos falando, nos sugerindo as respostas do Livro dos Espíritos, a maioria do Livro dos Médiuns, do Evangelho, das coisas magníficas e maravilhosas. Então agora chegou a hora de nós entendermos como se passa no plano espiritual os espíritos após desencarnarem. Uma parte, depois André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, vai complementar com muito mais profundidade aquilo que Allan Kardec iniciou no livro O Céu e o Inferno. Depois vai finalizar o Pentateuco kardeciano com a sua obra A Gênese, escrita um ano antes dele desencarnar, dita por muitos, entendida para muitos como sendo a obra um pouco mais complexa e mais difícil de compreensão da doutrina espírita. Mas, com um pouco de atenção e olhando no dicionário, não é uma obra difícil de ser compreendida e é uma obra muito importante. Na primeira parte, ele dialoga com a Gênese, que a Igreja nos propõe, tanto a protestante como a católica. E depois ele coloca a visão da doutrina espírita com base em tudo que ele escreveu até então, e com lógica, nos mostrando a impossibilidade de alguns fatos, a interpretação equivocada de outros, a simbologia de muitos. E na última parte, um livro de sabedoria para nós espíritas, analisarmos vários pontos da Bíblia à luz da doutrina espírita, como a ressurreição de Lázaro, como os endemoniados, como a tentação no deserto e diversos outros pontos. Esse é o Pentateuco, sem nos esquecer do livrinho que ele escreveu após o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, uma afirmação, não uma pergunta, mostrando o caráter pedagógico e precursor de Allan Kardec. Podemos nos lembrar que no Brasil, ali na década de 70, 80, a coleção Primeiros Passos, só um adendo, fez um resumo de diversos temas. O que é a astronomia, o que é a ciência política. E essa coleção maravilhosa que foi adotada por muitas escolas trazia o que é o direito, trazia uma introdução pequena, resumida, de assuntos profundos e complexos, de uma forma condensada, de uma maneira muito simples para todos aqueles que quiserem se aprofundar no primeiro momento e ter uma ideia geral sobre aquilo. Allan Kardec foi esse precursor, ele achou por bem escrever um livrinho bem pequenininho chamado O que é o Espiritismo, trazendo resumos, trazendo uma parte introdutória de fácil compreensão, muito didático. Bom, aí a gente se pergunta, esse é o arcabouço da doutrina espírita. Com o Pentateuco, com mais o que é o Espiritismo, a gente tem aí a base da doutrina espírita, sem a qual toda e qualquer pessoa que se lançar a emitir uma opinião sobre a doutrina poderá fazê-lo, óbvio, somos livres, mas não sem ser chamado de leviano. Todo aquele que verdadeiramente, de forma honesta, quiser falar algo sobre a doutrina, terá que ter lido esses
6 livros para ter uma compreensão do que é a doutrina e aí com propriedade falar sobre aquilo. Pois bem, de posse disso, dessa leitura, desse estudo, dessa compreensão, como a gente aplica isso no nosso dia a dia? Bom, primeiramente, podemos dizer que nossa vida nunca mais é a mesma. Aquela forma que nós tínhamos de viver, ela muda completamente. Podemos dar alguns exemplos. Podemos dizer que com a compreensão da reencarnação, algumas pessoas que tiveram grandes desavenças no passado reencarnam no mesmo lar. E a importância da gente ter cada vez mais paciência para resgatar aquela, muitas vezes, antipatia que a gente nutre de uma maneira muito profunda por alguém, seja na nossa família, seja no nosso círculo de amizade, do trabalho. A importância da gente, se nós fizemos o mal, possivelmente fizemos muito mal a muitas pessoas nesse estágio evolutivo que a gente está, adormecer essas antipatias, orar para o nosso anjo da guarda, pedir para ter um pouco mais de paciência com as pessoas que nos cercam, aprender que nós não somos o centro do universo, que as pessoas ao nosso redor são muito importantes e que, como dizia Chico Xavier de uma forma magnífica, aos outros eu dou o direito de ser como quiserem. A mim, eu me proponho o dever de ser a cada dia melhor. Aprender a diminuir o nosso ego cada vez mais. Eu quero isso, eu quero aquilo na nossa casa. Aprender a ceder um pouco mais. Aprender a dominar as paixões. No campo do intermédio do plano espiritual com o plano físico, compreender como se dá a influenciação dos espíritos. Saber que muitas vezes num diálogo, numa discussão acalorada que nós temos com a nossa companheira, com o nosso companheiro, com um filho, muitas vezes a gente escuta quem é audiente, quem é intuitivo, percebe aquela sensação, aquele arrepio, como que o espírito de ordem infeliz, tentando atrapalhar a nossa harmonia familiar, sugerindo palavras, seja apelidos que a pessoa não gosta, que de uma maneira ordinária a gente não fala, seja lembranças do passado que trazem muita dificuldade para a pessoa, seja de qualquer natureza, algo que normalmente a gente se controla naquele filtro nosso para não falar, muitas vezes por influenciação, nós somos sugeridos a falar algo. Quando nós passamos a compreender essa influenciação, nós filtramos e aprendemos que aquilo não é nosso. Aquela sugestão não veio da gente. E a gente precisa filtrar. E a gente aprende com o passar do tempo também que se veio de nós uma ideia ou se veio do plano espiritual, não importa. Como diz Allan Kardec no livro dos Médiuns, o que importa é nós aprendermos a filtrar, aprendermos a silenciar, aprendermos a sermos pessoas melhores, pessoas que causam menos problemas, pessoas que olham ao seu redor e tentam ajudar de alguma forma as pessoas que se encontram pelo nosso caminho, aquilo que nós vamos passando, e as pessoas do nosso trabalho, muitas vezes aparece ali uma pessoa com um conflito familiar e vai surgir a oportunidade de nós falarmos do perdão, de nós falarmos de termos paciência, de nós falarmos de não precisarmos o tempo inteiro estarmos em conflito, e nós vamos aliando o prazer em adquirir conhecimento que os espíritos superiores nos trazem.
entender um pouco, estudar um pouco mais sobre história, sobre filosofia, sobre os diversos campos da área humana, a sociologia, aprender tudo aquilo que está ao nosso alcance, ler os romances, termos o conhecimento das coisas, desenvolvermos o nosso intelecto, não como faz a maioria das pessoas, infelizmente ainda que está encarnada, como diz o Mestre Jesus no livro Contos e Apólogos de Humberto de Campos. Ele diz: a tragédia das massas é que, na imensa maioria das vezes, os intelectuais, os estudados, as pessoas que sabem como fazer as coisas, têm horror às massas, utilizam o seu conhecimento para serem cada vez mais egoístas e trazerem tudo o que podem, sugando as massas para obter as coisas para si e para a sua família. Eu, ao contrário, disse Jesus na obra referida, eu amo as massas, eu me compadeço do sofrimento das massas. E como nós temos o Mestre Jesus como modelo e guia, como nos ensina o Livro dos Espíritos, nós devemos, no nosso campo de atuação, utilizar o nosso intelecto, não para burlar a lei como fazem muitos e depois sofrerão e chorarão lágrimas de crocodilo no plano espiritual, mas utilizando o nosso intelecto em prol do bem, da verdade, do belo e da justiça, fazendo com que as coisas sigam o seu caminho de acordo com a lei, fazendo com que o máximo que nós possamos fazer para que as pessoas possam ser contempladas, as massas sofridas nas suas dificuldades materiais, sociais, intelectuais, seja de que natureza for, e muitas vezes dando até do nosso próprio bolso para ajudar. Isso fez o Mestre Jesus e isso nós devemos fazer também. E nessa nossa caminhada do dia a dia, nós vamos aprender tantas coisas. Muitas vezes nós vamos estudar a doutrina e achar que nós chegamos ao ápice do nosso conhecimento. E vem a vida e num determinado momento nos traz aflições, fraquezas, dificuldades de viver um vazio existencial. Neste momento, a vida, o destino e a espiritualidade está querendo dizer para nós: esvazie tudo aquilo que você tinha como verdade absoluta. Deixe a providência divina entrar em você através de conhecimento, de amor. Refaça, reanalise os seus dogmas que possivelmente você tenha encastelado dentro de uma possível dialética espírita. Refaça os seus pensamentos, sempre com a moral elevada, é óbvio, mas aquilo que você tem como certo e acabado. Analise melhor, seja humilde, peça ao seu anjo da guarda, peça ao Senhor da vida para que possa lhe iluminar, para que você possa tomar o destino, a melhor sugestão, a melhor saída, a melhor perspectiva. Certa vez, conta-nos Maurício de Souza, o grande criador da Turma da Mônica, famoso no mundo inteiro, ganhou prêmios na China, no Japão, na Índia, nos Estados Unidos, na África. Certa vez, conta-nos o Maurício, e aqui vai um parênteses, ele, profundo admirador da doutrina espírita, conta na sua biografia que a avó dele era espírita e o levava para centros, tomar passe, ouvir palestras, e ele tem uma profunda admiração e uma ligação histórica com a doutrina espírita. E nesses momentos de tanta intolerância, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo
segundo a turminha, né? O evangelho infantil desenhado com a turminha da Mônica, o evangelho segundo o Espiritismo para as crianças de acordo com a turminha da Mônica ali naquele cenário, naquele dia a dia, comprando uma briga que muitas vezes fez com que ele diminuísse as vendas, porque nós sabemos que o preconceito com a doutrina ainda existe e não é pouco, comprando uma briga, o bom combate, como nos diz o Evangelho, lutando o bom combate. Então ele conta, ele fala no livro que aqueles ensinamentos que ele ouviu com a avó dele iriam marcar ele para o resto da vida, seja nos momentos de dificuldade, seja quando ele se via diante de uma situação onde ele precisava sugerir alguma coisa. Então ele conta nesse livro dele que ele estava na casa dele e recebeu uma carta. Nessa carta, uma mulher dizendo que amava a turminha da Mônica e que estava grávida de 6 meses. E ela havia comprado um bonequinho da turma da Mônica para cada mês da gravidez. Então ela já tinha 6 bonecos. E passado algum tempo, ela estava então com 9 bonecos. Tinha a Mônica, tinha o Cebolinha, tinha a Magali, tinha o Cascão, o Chico Bento. Enfim. Passado algum tempo, ela manda uma carta para o Maurício de Souza, dizendo que ela havia sofrido um aborto espontâneo. Ela tinha perdido o bebê que ela tanto queria, que ela tanto esperava. E ela agradece ao Maurício, dizendo: Maurício, muito obrigado, porque você tem ajudado a eu passar por esse momento tão difícil da minha vida de uma maneira melhor. Eu boto os bonequinhos assim, os 9, e fico me lembrando dos momentos da gestação e acaba que a turminha da Mônica me auxilia a ter um pouco mais de paciência, a ter um pouco mais de alegria nesses poucos momentos que eu sinto alegria. E mandou essa carta para ele. E o Maurício ficou extremamente comovido com aquela carta. E ele diz que ele orou, que ele pensou muitas vezes no que ele iria falar e teve uma ideia. Ele mandou uma carta para ela. Senhora fulana de tal, recebi a sua carta com muito carinho, fiquei muito feliz que de alguma forma eu pude te ajudar nesse momento que eu nem posso mensurar a sua dor, mas só de eu ter podido te ajudar de alguma forma para mim já é uma imensa satisfação. Mas, se você me permite, eu gostaria de fazer uma sugestão. Se você tem esses 9 bonequinhos da turma e só fica como decoração, provavelmente deve haver alguns orfanatos no local próximo onde você mora. E seguramente deve haver centenas e centenas de milhares de crianças abandonadas, sem recursos financeiros, sem condições de comprar um bonequinho da turminha. Eu gostaria de lhe pedir que você fosse visitar algum orfanato e que você pudesse doar esses 9 bonequinhos da turminha. Eu garanto que você vai se sentir muito melhor. Se você me permite, essa é apenas uma sugestão. Maurício de Souza. E mandou a carta para ela. Maurício conta que, passado alguns anos, ele estava no Rio Grande do Sul, fazendo uma tarde de autógrafos. Ele tinha lançado algum almanaque especial da turminha e a fila estava bem grande. Era uma feira de livros. E aí ele, depois de algumas horas autografando, ele se vê diante de uma mulher. E a mulher fala: Maurício, você está lembrado de mim? Aí ele fala: minha irmã, é tanta gente, né? Você me desculpa, eu não estou lembrado muito bem. Eu sou aquela mulher que perdeu o filhinho e que com 9 meses
tinha 9 bonequinhos. Ele, nossa, lembro demais. Que coisa maravilhosa. Como você está? Eu vejo que você está sorrindo. Como é que você está? E ela falou, conhece esta criança? Ele, não. Pois é, Maurício. Eu acatei a sua sugestão e fui em alguns orfanatos. E quando eu vi essa criancinha, eu tinha doado 8 bonecos da turminha. Quando eu fui doar o 9º, quando eu olhei para essa criancinha, meu coração se encheu de alegria. Eu senti algo que eu não sentia, nunca havia sentido antes, como um pulsar, o meu batimento cardíaco. E eu entrei com um processo de adoção. E eu adotei, e ela virou a minha filha. Maurício, abençoado seja você, a sua sugestão. Eu ganhei uma filha que eu havia perdido por uma sugestão sua, porque eu não fiquei no meu egoísmo de querer que os bonequinhos todos ficassem nas prateleiras da minha casa. Eu fui a campo, eu distribuí esses brinquedos, aquilo me fez tão bem. Os 8 que eu havia entregado, eu já tinha ficado maravilhada. Mas, quando a minha filha do coração, eu conheci através da sua sugestão, Maurício, eu tinha que vir aqui te falar isso. E Maurício conta que pediu para a filha parar, abraçou por alguns longos minutos, ele falou que foram mais de 10 minutos abraçando e os dois chorando. E ele pensando, oh meu Deus, muito obrigado pela sugestão que o Senhor me deu. Quantas vezes a gente se vê diante de uma situação que não é a nossa pessoal, mas que chega através de alguém para que a gente possa sugerir. Que bom seria se a gente pudesse utilizar todo esse conhecimento da doutrina que a gente tem, fazer uma oração ao nosso anjo da guarda e pedir ao Mestre Jesus iluminação, dizendo, somos tão pequeninos, quem somos nós para sugerir algo para alguém? Mas Senhor, Tu é grandioso, me abençoa, me ajuda para que eu possa sugerir algo, para que uma pessoa possa sair da situação de dificuldade em que se encontra e ir a campo. Quantas vezes ouvimos relatos de pessoas que vivenciam dentro do seu campo de atuação o amor do Cristo. Quantas vezes nós ouvimos pessoas saindo dos centros espíritas porque existem pessoas difíceis e a espiritualidade nos diz que pena que as pessoas abandonam os trabalhos na casa, trabalhos comprometidos, planejados no plano espiritual por uma divergência com algum dirigente, com alguém que coordena o trabalho. A espiritualidade nos diz, aprenda um pouco mais, diminua um pouco o seu melindre. Se aquela pessoa naquele momento foi colocada numa posição hierarquicamente superior à sua de coordenação, espere um pouco mais, tenha paciência. Talvez seja aquele momento que você precisa para reavaliar o seu ego, a sua vaidade, a sua forma de fazer sempre do seu jeito. Não distancie-se dos trabalhos, não saia da casa. Às vezes, quando a gente fica muito tempo na casa espírita, a gente nem se dá conta de que ao entrar naquela porta do nosso centro, nós recebemos um passe que vai durar a semana inteira para que a gente possa estar bem conosco mesmo, para que a gente possa acordar de manhã e ter aquela sensação de prazer para lutar as lutas diárias, aquele alívio quando muitas vezes as dificuldades chegam e a gente está bem espiritualmente, a gente está trabalhando no bem e nós conseguimos seguir adiante, seja no trabalho mediúnico, seja no estudo, seja no trabalho social, seja na secretaria, onde quer que seja, que nós possamos ser úteis no nosso centro, que nós possamos ajudar
sempre as pessoas que batem à nossa porta. Às vezes a gente fica esperando só coisas grandiosas para fazer e se esquece que as coisas pequeninas, feitas cotidianamente, são elas que farão a grande transformação que a gente espera na tão falada reforma íntima. A reforma, ela não se dá do dia para a noite. Assim como quando nós queremos fazer uma reforma na nossa casa, a gente não consegue fazer do dia para a noite. A maioria de nós, a gente separa um dinheirinho, vai separando todo mês, fazer como eu fiz aqui no meu apartamento. A gente separou um dinheiro e a gente resolveu fazer uma reforma, trocou o piso, fez a biblioteca, botou alguns móveis planejados. Agora não caiam no erro como eu caí, quando a pessoa que fazia era um pedreiro e ele disse que também pintava a residência. Ora, dificilmente você vai ver um profissional que faz mais de uma coisa muito bem. Não caia nessa cilada como eu caí. Ele fez o piso maravilhoso. A pintura eu tive que levar para outro pintor fazer. Então, faça planejado, faça com cautela, procure profissional de cada área. Assim, a nossa reforma íntima, muitas vezes a gente vai precisar de um apoio psicológico, alguém especializado naquela área. Às vezes a gente vai procurar estudar um pouco mais da doutrina espírita, porque existem fases nossas na doutrina espírita. Existe a fase do primeiro momento, onde a gente chega na casa, a gente começa a ouvir palestras públicas e tomar um passe. E aí nós vamos, palestra, passe, palestra e passe. E aí seria de muito bom tom que se a gente começasse a acreditar nos postulados da doutrina, o que estamos querendo dizer é, se você tem uma doutrina, se você segue uma religião diferente da nossa, não tem nenhum problema. Você pode só pegar uma palestra e um passe. Não tem nenhum problema, são todos bem-vindos nas nossas casas espíritas. Porém, se você está em busca de uma proposta nova, filosófica, científica, religiosa, que possa aclarar as suas dúvidas, que possa fazer com que você entenda mais profundamente para de onde nós vimos, onde nós estamos, para onde nós vamos e como atuam as forças da natureza na nossa vida. Se você simpatiza com a doutrina, então chega o momento de nós começarmos os cursos. Fazemos o curso do Evangelho, fazemos o estudo sistematizado da doutrina espírita, fazemos o estudo e prática da mediunidade. Se você sente, como dizia Allan Kardec, em algum grau a presença ou tem a sensação que espíritos se aproximam, estão sugerindo algo, você é em algum grau médio. Então, seria interessante que após concluídos os estudos, nós iniciássemos um curso de educação mediúnica. E aqui um outro erro, muitas pessoas dizem, mas é muita burocracia. Às vezes a pessoa está sentindo alguma coisa, ela tinha que ser jogada numa sala de educação mediúnica sem ter o conhecimento da doutrina. Bom, quem tem mais propriedade para falar disso é Allan Kardec, né? Codificador da doutrina. Ele trata disso muito bem no Livro dos Médiuns e também no que é o Espiritismo. Ele costumava dizer que o médium que é colocado numa sala de trabalho sem ter um conhecimento prévio da doutrina, sobretudo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e hoje mais modernamente a gente pode dizer também, além dessas obras, o estudo sistematizado da doutrina, é como uma pessoa que entra num laboratório de química e não tem nenhuma ideia daqueles recipientes, daquelas substâncias que estão ali. Pode ocasionar uma tragédia, uma explosão, uma queimadura. Então ele diz, assim também é a mediunidade. Não se deve colocar alguém para educar a sua mediunidade sem ter um conhecimento médio, prévio da doutrina. Isso quem diz é Allan Kardec, não somos nós que estamos dizendo. Então, seguindo adiante,
se tem um trabalho social na casa, quase todo centro tem, que você possa aprender ali e colocar isso no seu dia a dia. A escola do centro espírita. O centro espírita é a grande escola, onde nós vamos estudar, onde nós vamos aprender, onde nós vamos massificar aqueles conhecimentos para colocar no dia a dia. Nós não somos proselitistas, não andamos com megafones nos grandes centros urbanos, não panfletamos sobre a doutrina espírita, não queremos que ninguém modifique a sua religião, que intimamente ele se sente confortável e se sente bem. Nós apenas, como dizia Emmanuel, colocamos ali aquela candeia para que as pessoas possam compreender o que é a doutrina, para que elas uma ponte para que as pessoas possam entender o que é. Então, muitas vezes no nosso dia a dia, as pessoas vão falar: nossa, fulano de tal trata a pessoa que faz a limpeza tão bem e não faz distinção entre quem é o dono, o presidente da empresa, a pessoa que lava a louça, a pessoa que limpa o chão, a pessoa que é manobrista, a pessoa que é gerente, a pessoa que é subordinada. Então aí nós teremos o ideal, onde a doutrina será conhecida por aquelas pessoas que veem na nossa conduta algo diferente, algo mais amoroso, alguém que ajuda a dirimir os conflitos do ambiente. Não pela propagação propriamente da doutrina como uma proposta teórica, mas através da nossa vivência de mais amor, de mais compreensão. E nós vamos vendo e olhando a história e temos tantos exemplos maravilhosos. Para finalizar, eu gostaria de lembrar de uma história de Madre Teresa de Calcutá, que morava na Índia, e quando os conflitos entre hinduístas e islâmicos chegaram a um tal grau antes do desmembramento do país, o seu ponto mais crítico em Bangladesh, Índia e Paquistão, nós vemos ali quase ao fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, e depois dela, 1946, aqueles conflitos étnicos e principalmente religiosos e de castas diferentes. Mas nós vemos ali a nossa irmã Madre Teresa auxiliando a todos, independentemente de religião. E o intolerante religioso, ele não aceita que alguém do seu meio possa ser tolerante. Aquilo para ele é uma afronta, né? Então conta-se a história que num determinado momento Madre Teresa de Calcutá, cristã, começou a ajudar alguns irmãos que estavam com lepra e eram islâmicos. E aí ela montou um galpão e ela começou a limpar as chagas desses irmãos, né? Uma a uma, com carinho, com amor. Aqueles que, independentemente da religião, a sociedade já não queria mais. Sabe aquele momento onde a pessoa vira um pária, onde não importa mais sua religião, ninguém te aceita mais como você é? Ela dizia poeticamente: traga para mim todos aqueles que a sociedade não quer mais, eu os quero. Eu, como cristã, como pessoa humana, acima de qualquer religião, eu os quero para ajudar, para limpar as chagas, para dar um pouco mais de alívio nos últimos momentos de vida. E conta-se que em Calcutá havia um galpão que chegava cada vez mais doentes em fases terminais de hanseníase, e ela limpando as chagas de cada um. E uma pessoa com um pensamento de inveja sempre tem, né, quando a gente deseja fazer realmente o bem, aquelas pessoas que não fazem nada, hoje em dia ficam só os haters chamados atrás da internet, criticam
tudo que as outras pessoas fazem. Antigamente não tinha internet, mas existia a fofoca. Hoje em dia não existe mais, né? Ou quase não existe mais. Brincadeira. Mas naquela época a fofoca era muito mais forte quando não tinha as mídias sociais. Então ali alguma pessoa começou a plantar a semente da discórdia, dizendo que Madre Teresa estava com a desculpa de querer ajudar os doentes em fase terminal para transformá-los em cristãos, para fazer o batismo, para fazer com que eles deixassem de ser islâmicos e se tornassem cristãos. E aí, e ela lá, quem trabalha muito não tem tempo muito para ouvir essas fofocas, né? E ali se juntou na frente, a fofoca foi crescendo, essa intriga foi se dissipando, foi aumentando e crescendo, e ali ela trabalhando lá dentro, conta o seu biógrafo, que num determinado momento se formou uma pequena multidão ali na frente daquele galpão onde ela estava. E ela nem ouviu a gritaria lá na frente, só limpando. E uma pessoa mais exaltada sempre tem na massa, né? Aquele que valente, que quando se junta às massas quer fazer ali a linha de frente. Ele falou, deixa comigo, eu vou lá e vou resolver isso agora. Quando ele abriu a porta, que ele viu, ela não falava nada de religião. Ela simplesmente perguntava, meu filho, posso te ser útil em alguma coisa? Você tem sede? Ela trazia uma água. Você tem fome? Ela trazia uma comida. E conta-se que essa pessoa, ao chegar lá, ela viu um parente dela, que há muito tempo ela não via, deitada, recebendo muito carinho e muito amor. E viu diversas pessoas ali da comunidade, sem ela nem falar a palavra religião ou religiosidade, apenas praticando o amor. Conta-se que quando ele retorna, a massa enfurecida, todos com pedras na mão, dizendo, podemos entrar e apedrejá-la agora, podemos matar ela, que busca tirar adeptos da nossa religião para converter ao cristianismo. E ele, em lágrimas, diz, podemos, mas primeiro vamos exigir que as nossas filhas, as nossas mães, as nossas esposas e nós mesmos possamos fazer o que ela faz. Quando nós fizermos, porque nos diz o Sagrado Alcorão, um dos 5 grandes mandamentos do islamismo, é praticar a caridade. Quando nós fizermos um pouco, nem que seja 1/10 do que essa irmã está fazendo, aí sim nós teremos autorização para apedrejá-la. Antes disso, recolhamos as nossas insignificâncias e deixamos quem tem que trabalhar, trabalhar. Ou como nos diz no jargão futebolístico, bota a bola no chão e deixa quem sabe jogar, jogar. Bom, meus irmãos, eram essas reflexões que a gente tinha para fazer na noite de hoje, que a gente possa se inspirar nos grandes ícones, homens e mulheres da história da humanidade, independentemente da religião que proferiram, mas que deixaram pegadas de amor e de sabedoria para que possamos trilhar um caminho mais seguro, sempre tendo Jesus como nosso norte, mas respeitando todo e qualquer religião professada de forma sincera, que possamos no dia a dia colocar uma pedrinha após a outra e que possamos aprender a deixarmos o ser humano velho para trás e fazermos essa tão sonhada reforma íntima de uma maneira bela e contínua, com muito amor no coração. Que a doutrina espírita possa ser estudada e, sobretudo, vivida no nosso dia a dia. Que a gente possa deixar, quando nós nos formos para o plano espiritual, lembranças de alguém que ajudou a iluminar
mesmo de forma pequenina e tímida, alguém, alguma pessoa. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho. Que Jesus nos abençoe. Que o nosso Centro Espírita André Luiz, fonte de luz desse Guaraú, possa continuar, mesmo ainda não retornando de forma completa, a abençoar toda a nossa cidade satélite e todo o nosso Distrito Federal. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Muito bom, muito grato novamente, Leandro Dourado, que nos agraciou com belas palavras, com a preparação dessa palestra, que muito nos ilumina e muito nos ajuda também nas nossas reflexões aí para a continuidade da nossa semana. Agradecemos também a todos que estiveram conosco até agora. Lembramos novamente da importância do seu ato de caridade, de doar uma roupa, um alimento, material escolar para as famílias que mais precisam. E encerramos essa linda noite novamente com a prece que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e assim seja.